Oi, gente, estamos começando mais um Descomplicando a Legislação. Gostaríamos de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, corre lá, ativa o sininho para receber as notificações. Descomplicando a Legislação. Bem, pessoal, conforme ontem tinha mencionado, queríamos tratar um tema a respeito da regularização de imóveis. Sabemos que hoje no nosso Brasil existem mais de 40 milhões aproximadamente de imóveis no Brasil que não são regulares, que eles estão de forma irregular. E com tudo isso, nós precisamos saber algumas diferenças entre essas questões de regularização, seja por meio da escritura, o registro, e seja também por meio da uso capião, né, na forma extrajudicial, que também é um avanço na nossa legislação e também nos procedimentos a serem adotados hoje no nosso ordenamento jurídico. Bem, sabemos que mais de 80%, né, desses imóveis, eles não só são regularizados por meio da uso capião, também existem outros, né, é importante colocar aqui que existem outros desdobramentos também, que sejam feitos a retificação diária, né, pode ser uma forma de regularização, uma remissão de CND, cancelamento de cláusulas, né, isso também pode ensejar uma regularização no seu imóvel. Bem, um exemplo claro e típico que acontece muito hoje em nosso cotidiano, né, é um exemplo: você compra um terreno, né, e nesse terreno você averba uma construção. Daí você vai e fica regular, né, regulamentado, porque você averbou a construção e lá tem todos os parâmetros da construção. Porém, e depois, em um determinado tempo, você faz uma puxada no local, você faz um cômodo e não registra esse cômodo e não faz a regularização dele. Você está diante de uma irregularidade. Por quê? Ou seja, em alguns casos, as pessoas pegam um terreno, às vezes sobra um espaço, né, de um determinado terreno, e eu quero doar, ceder, vender, e com essa venda eu não faço o desmembramento que está ali no meu nome. Eu estou ensejando uma irregularidade, porque eu só posso fazer o registro quando eu faço, se for nesse caso típico, hipotético, se eu tiver feito o desmembramento dessa área que está no meu nome e eu quero transferir para outra pessoa. Portanto, precisaria ser feito aí o desmembramento. Bem, mas trazendo um pouco acerca da regularização, existem várias formas. E uma delas tem gente que tem um documento de compra e venda de um imóvel, de um terreno, de uma casa, seja ele de uma forma feita em cartório, ou seja, ele feito até muitas vezes em lan house mesmo, que a gente já utilizou e pegou muitos contratos feitos. Mas aí o que importa é o animus domini, né? É aquilo que eu tenho como o domínio da coisa, o acordo entre as partes. É importante registrar isso aqui, que dependendo nessa questão dessa documentação, você poderá buscar a regularização por meio, seja lá, de um uso capião, né? Existe o uso capião de algumas formas, ordinária, extraordinária, né? A comprovação também por meio do tempo, no decorrer do transcurso do tempo, seja ele 5, 10, 15 anos, aí a depender do caso, a situação que irá ser apresentada. E também existe a uso capião, pessoal, familiar, que é aquela que quando um dos cônjuges sai do imóvel e um deles fica no imóvel por mais de 2 anos, ele pode se buscar uso capião domiciliar, né? É a uso capião familiar que a gente utiliza na doutrina. Bem, e para uma parte inicial aqui, é importante a gente registrar também que algum desses documentos que a gente utiliza dia a dia pego a escritura. Tem gente que pega uma escritura no cartório de notas e acha que aquela escritura é o registro. Mas é bom, importante nós colocarmos aqui que a escritura não é registro, pessoal. A escritura é um documento feito entre as partes por meio de um tabelião no cartório de notas, mas você precisa levar para o RGI, que é o Cartório Geral de Registro de Imóveis. Você precisa, seja feito ele por uma doação, uma permuta, seja feita venda, compra e venda, né? Esse imóvel, ele não tem uma matrícula especificamente falando, mas quando você faz essa regularização junto ao tabelião,
ao cartório de notas, depois você vai precisar submeter-se ao cartório de registro de imóveis, que é para daí você poder pegar o registro daquele imóvel. E daí sim, a gente utiliza uma frase, inclusive, que a gente vê muito hoje, né, que é estampada assim: quem não registra não é dono. Portanto, é importante colocarmos aqui a importância dessa regularização para que você possa ter esse seu imóvel regularmente assim regulamentado, né? Seja pela questão do documento, da documentação, né, cartorária, mas também como uma garantia, né, de você também poder ter esse imóvel sem sofrer nenhuma questão jurídica nem perca futuro, né? Então, a usucapião, ela vem como várias formas também existentes na nossa legislação, que, como a gente já colocou algumas delas aqui, existe o decurso de tempo também, né? Às vezes as pessoas moram em um imóvel em determinado tempo, 5, 10, 15, 20 anos, e pode-se buscar essa regularização de uma forma simples, de uma forma de uma dinâmica mais célere, né? Que a gente pode utilizar ela na extrajudicial, sem precisar ir para a esfera judicial, que também pode, né, ser regularizado também, porém demora mais um lapso temporal devido à demanda e à máquina judiciária, que demora mais um pouco devido aos outros processos que existem em nossas varas de fóruns, e dentre outras quais dentro dessas regulamentações, né, onde precisa ser intimado vários órgãos também, município, estado, união, para saber a natureza daquela aquela compra e venda que você vai apresentar, ou aquela dação em pagamento, ou seja, aquele título que você vai mostrar, seja uma permuta, né? É importante colocarmos aqui que procure sempre um especialista para que possa orientar vocês acerca dessa questão. Bem, e trazendo um pouco da questão do animus domini, como eu coloquei, né, inicialmente, agir como dono, né? A frase, o texto animus domini é agir como dono. Você tem um contrato de compra e venda, você tacitamente você é dono daquele imóvel. Porém, você precisa de algumas regulamentações para que você possa levar essa sua casa, seu imóvel, a um registro, né? E dentro para o registro precisa ser feito alguns parâmetros, seja ele, como a gente já mencionou, levar para a escritura, fazer depois da escritura tem a salientar que a regularização no RGI, né, no cartório geral de imóvel, e dentro da qual muitas pessoas acham que só com a escritura pública já é dono, né, não precisa registrar, e acaba tendo esse equívoco, né, e pensar nessa questão. Portanto, se você tem um imóvel, seja ele uma compra e venda, se você tem uma escritura pública e não tem um registro de imóveis, aconselho que você faça a regularização desse imóvel, né? Se você também tem uma compra e venda e não tem o registro, a casa não tem um registro de imóveis, aconselho que você procure um especialista e busque informações acerca de como regularizar, né? De como fazer, como um vídeo explicativo, exemplificativo, né? Que não tem como a gente explanar aqui todos os tópicos, porque aí seria muito duradouro, né, o nosso vídeo, mas de uma forma muito tácita e uma forma muito que a gente chama de celeridade, né, nos atos, a gente poderíamos apresentar para vocês essa proposta em cerca da questão se você tem um documento de compra e venda, você pode sim fazer toda a regulamentação, porque quem tem um documento só de compra e venda não tem um registro no cartório de imóveis. É importante colocarmos que precisa de uma regulamentação, precisa de ser feito pagos os impostos, né? Seja municipal, né? Seja, se for um caso de um usucapião por morte, alguma coisa, tem o imposto de transmissão causa-morte também, e seguir os trâmites aí conforme orientação de um especialista. Portanto, se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta, compartilha, Descomplicando a Legislação. Te espero no nosso próximo vídeo.